Então vamos agora dar início ao depoimento relativo ao quarto anexo. Depoimento do colaborador Lúcio Bolonha Funaro. A respeito desse tema, esquema na Caixa, políticos, PMDB. O que o senhor tem a narrar a respeito do apoio político que o senhor tinha na Caixa? O que o senhor tem a esclarecer sobre esse ponto? Primeiro teve o apoio para colocar o Fábio Cleto na vice-presidência de fundos e governo. Antes de falar do Fábio Cleto, qual era esse grupo que o senhor estava amparado? Quem eram as pessoas? Quem apoiou? Quem apoiou? Deputado Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Michel Temer, os deputados da bancada do Rio, sem exceção, que eram os deputados controlados pelo Eduardo Cunha. Então, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Michel Temer, bem como... Deputados da bancada do Rio. Que eram controlados por Eduardo Cunha. Da bancada do Rio, que eram... controlados por Eduardo Cunha. Eduardo por Cunha, tá. Ele dava manutenção. Que era quem dava sustentação ao pedido. Certo. Mas antes disso, vamos lá, né? O Gedel, no caso, você não mencionou porque ele não tinha relação com a área do FGTS, é isso mesmo? Porque o Gedel não precisou de apoio de ninguém para se tornar vice-presidente da Caixa. Ele não precisou de apoio? Não, ele mesmo. O Gedel é o Gedel. O senhor vai mencionar sobre o Gedel em outro termo, né? Em outro anexo. Mas o Gedel é o Gedel. Ele tinha poder político próprio. Então eu vou acrescentar... Não, ele entrou junto com o Fábio. Que Gedel... Mesmo ano, Fábio. É capital político próprio. Uhum. Tinha capital político próprio? Isso. Certo. Não dependia de indicação. No caso, então, quem garantia a manutenção de Fábio Cleto na Caixa? Seria justamente esse grupo que o senhor mencionou? Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e Michel Temer. Certo. No caso, só para entender, foi Eduardo Cunha quem indicou o Cleto. Como foi essa questão? Eduardo Cunha, na verdade, o senhor indicou... Quem capitaneou a ideia fui eu. Tá. Peguei o currículo do Fábio Cleto e entreguei para o Eduardo Cunha. Então vamos lá. Que foi o depoente que... capitaneou a ideia de colocar o Fábio na vice-presidência da Vifug. Na Vifug. Pegando... Mas foi Cunha, com apoio de Henrique Eduardo Alves, como é que é? Que garantiu Aí essa eu indicação? entreguei o currículo dele. Quem garantiu a indicação? O Cunha. E o Cunha encaminhou para o Henrique Eduardo Alves. E quem fez o pedido ao ministro da Casa Civil, que na época, se eu não me engano, era o Palocci, foi o Henrique Eduardo Alves. Já está até esclarecido em outro anexo isso. Foi o Henrique Eduardo Alves que fez o pedido. E o pedido foi aprovado. O Eduardo Cunha, na verdade, não podia aparecer porque a presidenta não gostava dele. Já tinha problema com ele. Então, na verdade, ficava com um pedido do líder do PMDB, entendeu? Que dirigiu o pedido à presidência da República, né? Isso. E a Casa Civil, na verdade, né? A Casa Civil. Tá. E o Michel Temer, como membro do PMDB, avalizava o pedido. Tá. Presidente do partido na época? Não lembro se ele era presidente do partido ou se ele estava afastado, mas ele avalizava o pedido para a presidente Dilma, entendeu? Então era Michel Temer... Deu aval. Peraí. Que avalizava dizendo que aquilo era um requisito do PMDB, que o PMDB queria aquele cargo. Como presidente do PMDB, né? Como vice-presidente da República. Como vice-presidente da República, como liderança, Como liderança dentro do PMDB, ele era a pessoa... Como o Henrique não ia tratar com a presidente da República a respeito desse assunto... liderança do grupo, na liderança do grupo, como líder do grupo, é isso? Mais do que líder do PMDB, ele era líder desse grupo. Isso, exato, era isso mesmo? Não sei se ele era líder, eu não posso definir ele como líder do grupo. Ele era integrado nesse grupo. Ele integrava o grupo, que era
a pessoa que tinha contato direto com a presidente. Tá. Então, Integrante- perante a presidente da República, quem tratava era o Michel Temer. O integrante do grupo e pessoa com contato com o Dilma Rousseff, é isso? Desse grupo Com o Dilma perante a Rousseff. presidência. Ele era o representante desse grupo perante a presidência. É isso. E de todos os outros pleitos que o PMDB tinha dentro do governo perante a presidência. Tá, que a Michel tem um integrante do grupo e pessoa com contato com a presidente da República que garantia essa indicação, avalizando... Que pedia esse cara. que pedia e garantiu o cargo. Era isso mesmo? Garantiu espaço. Garantiu espaço. Tá. Mas não fazia o operacional do cargo, entendeu? Sim, isso aí parece estar claro no seu depoimento. Após a aprovação de um pleito dentro da Caixa, então o senhor recebia a comissão. Assim que funcionava? Após a aprovação de um pleito na Caixa, eu recebi uma comissão desde que esse pleito tivesse sido feito por mim. Eu que tivesse conduzido o negócio, desde que começou até o final. Sido conduzido ou acompanhado. Por mim. Se o pleito tivesse sido... Quem indicou para fazer o pleito, a indicação do pleito partiu da minha pessoa. Desde que a indicação do pleito Fosse avalizada pela minha pessoa. A partir do momento que ela era avalizada pela minha pessoa, eu tinha responsabilidade em pagar... avalizada e operacionalizada? Avalizada. Porque Avalizada, a operacionalizada é Fiz operacionalizada depois. interna. Avalizada por mim, o que Certo. queria dizer? Já Não, tá era claro uma- já, tá claro. Que eu tinha responsabilidade em caso de tomar cano do empresário no pagamento da propina, Sim. que nem aconteceu, atraso de pagamentos, empresário que não queria pagar, não sei o que lá, eu era obrigado a pagar do meu bolso. Por que eu tinha o poder? Então vamos colocar essa parte que é relevante. Calma aí. Que se algo desse errado no pagamento de propina, A responsabilidade era minha. a seu grupo no PMDB, a responsabilidade era do depoente, caso o senhor tivesse, né? Envolvido na operação. Caso aí que nesse caso o depoente teria que tirar a propina do seu bolso, é isso? Pagar a propina com recursos próprios, é isso? Isso. Eu teria a opção também de não pagar se eu não quisesse. Ninguém ia me... Mas eu perderia minha força. Tá, entendi. Perderia minha credibilidade. Existia a opção. O senhor entende que parte da credibilidade que o senhor tinha se deve justamente ao fato de que o senhor sempre honrava Do depoente não pagar propina. Acredito que 100% da credibilidade que eu tinha por duas coisas. Primeiro, que eu sempre honrava tudo que eu combinava com eles. E segundo, que eu nunca tinha problema em adiantar valores quando tinha necessidade, entendeu? Ou seja, de usar meu caixa próprio, ou usar meu crédito com terceiros para repassar para alguém que precisava. Então isso dava muita força para mim, entendeu? E a agilidade que eu tinha para repassar o dinheiro. Então vamos lá. Operacionalização das propinas, divisão. Bom, passo a passo, como é que funcionava, né? Quando as operações eram feitas pelo senhor, como é que o senhor fazia? O senhor emitia notas, como é que o senhor procedia? Então, o pleito era feito, o pleito aprovado, recurso liberado, era cobrada a propina. O senhor emitia notas, é isso? É. Quanto a empresa Aí pagadora? Então, pleito aprovado, dinheiro creditado, eu emitia a nota fiscal, conta a empresa, e a empresa pagava na conta corrente da empresa, Uhum. emitente da nota fiscal. Tá, e o senhor marcava com quem?
Com Cunha, com quem seria? Não, aí eu transformava esse dinheiro que estava na conta corrente da empresa em dinheiro vivo A sua ou empresa. da minha empresa, ou de empresa sob minha Mas responsabilidade. antes disso, eu marcava com Cunha, com o grupo, para definir a divisão, ou não? Ou já estava pré-definida essa divisão? Não, eu pegava e falava, olha, tem essa operação, eu cobrei tantos por cento. Vamos supor, tem uma operação, cobrei 3%. Como é que vai ser a divisão? Aí eu combinava isso aí com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha Entendi. falou, vai ser 1% para você e 2% para mim. Pronto, Em estava outro, definido. em outro anexo, outro depoimento anterior, o senhor menciona, no caso da JBS, que em geral era 3%. É, Essa era a regra geral do mercado que o senhor trabalhava ou isso variava? variava. Que o percentual Era de 3 para baixo. Não tinha operação que tinha espaço para cobrar mais de 3%. propina variava. Sendo de 3% para baixo, é isso? É, dificilmente foi mais que 3%. Bruto, né? Você tem todos os custos de impostos que foram Seria recolhidos. maior. Tem algum caso, se eu lembro, de propina maior que 3%? O do Eldorado no FGTS foi 13 e alguma coisinha. 3,2 ou 3,4, se eu não me engano. Mas eu dei dinheiro também para ele a 2,7. Em outra empresa, em outra operação. Se eu não me engano, da própria JF. Então, como é que é? Como é que foi essa conta? O senhor ganhou uma propina maior na Eldorado, mas, por outro lado, Independente. A Eldorado foi um caso que deu muito trabalho. Certo. Então, cobrei 3,2 ou 3,4. certo. Aí depois teve uma operação da JF, que foi uma operação que saiu, era uma época que o Brasil estava com excesso de oferta de crédito, e aí eu comprei 2,8 ou 2,7, não me lembro exatamente, mas foi alguma coisa em torno disso aí. Tá. E era a Cunha que definia como eram feitas as divisões? Era. Sabe se ele definia isso com alguém mais? Não. Não sabia. Era ele mesmo, né? Normalmente definia ele. Ele falava para mim, eu concordava. Se eu achasse que tivesse alguma coisa que não estava muito dentro daquilo que estava estabelecido, eu falava, dá para ser diferente. Nunca tinha problema sobre divisão de dinheiro. Aí o senhor respeitava então isso. Nunca teve problema de discussão sobre isso aí. Se alguma vez eu pedi para ele que a minha parte seja um pouco a maior, ele nunca negou. Tá. E se alguma vez ele falou para mim que estivesse precisando de recursos, também eu nunca O senhor neguei. diria então que tem uma conta corrente interna com Cunha? É correto afirmar isso? Tem uma conta corrente interna. Uma conta Tem uma corrente, conta corrente com ele, não oficial, desde 2003. Tá. Há mais de 15 anos. Desde 2003. Tá. E quando as operações eram feitas por Cunha? Ele me informava o valor que eu tinha que acreditar para mim, a favor meu. Tá. E eu não sacava o dinheiro. Então o Cunha também ele não sacava os valores? Ele deixava os valores? Não, ele sacava, porque eu produzia muito mais que ele. Tá, então o senhor produzia... Mais que ele dentro do esquema da Caixa Econômica Federal. Tá. Tá, Caixa Econômica. Quando eu falo que eu produzia mais que ele, o que acontece? Ele operacionalizava os recursos que vinham do FII. Uhum. Eu operacionalizei 2 operações no FII. E o resto, todas as minhas operações foram na área do GEDEL. Uhum. E esses recursos que foram oriundos da área do GEDEL, eu que tinha que providenciar o pagamento. Como os recursos emprestados na área do GEDEL foram muito superiores aos valores envolvidos no FII, então teve sempre mais comissão. Mas às vezes acontecia do Cunha não sacar e deixar o crédito para compensar operações futuras? Já chegou o caso dele ficar Algumas vezes, né? com conta no saldo de conta positiva. Chegou dele ter 10 milhões de reais na conta. Eu até tenho um fechamento de mês que eu lanço que ele está credor em 9 milhões e pouco, que foi apreendido pela Polícia Federal. Um balanço de final de mês. Tá.
do seu anexo menciona, né, que quando Cunha fazia uma operação também, por outro lado, ele tinha com isso um saldo, ele já tinha antes um saldo devedor com o depoente, e o senhor depois... Na maioria das vezes como ele é que tinha funcionava? saldo devedor comigo. E aí os valores eram compensados. Compensado. Se ele não tivesse saldo devedor comigo, eu deixava eu ficar credor com ele até eu ter que pagar uma operação para ele e zerar o saldo e deixar ele devedor. Para não ter que ficar transitando com dinheiro do Rio para São Paulo, pegando dinheiro, fazendo logística com dinheiro. Tá. Então vamos só digitar essa parte que o senhor mencionou. Então, contemplado, né? Então, O contemplado. mais importante é isso. Como é que era você, quando ele tinha que sacar, como é que você fazia? Então, vamos botar. Então, Quando eu tinha que pagar para ele, você fala os valores? Sempre em espécie. 99% das vezes em espécie. valores a Cunha. Poucas vezes eu paguei para ele alguma conta ou algum bem material, Os carros, né? que nem os carros, o resto tudo em espécie. E sempre com o Altair, como é que era o sistema? Quem sacava era o Altair, ou eu mandava entregar no escritório dele no Rio de Janeiro. E, não, também os casos. Quem buscava o dinheiro era como é que é? Quem buscava o dinheiro era Altair. Ou usava. Muito poucas vezes usava. Buscavam lá no seu escritório. O meu escritório é onde eu indicasse. E aquele flat que tinha? Era na minha rua. Aquele flat Ou também o Zabo. foi em 2014 Esses lá. que ele alugou o flat Zabo. porque ele começou a usar muito o meu escritório para repassar dinheiro para político. Zabo. E eu falei, isso aqui eu não quero dentro do meu escritório. Aluga um Tá. flat por aí. E aí que ele fez para facilitar? Zabo. Alugou um flat na mesma rua do meu escritório. Tá vendo? Porque aí que acontecia? O Altair passava, pegava a mala com dinheiro e ia pro flat, e no flat ele fazia distribuição, entendeu? Eu não queria distribuição dentro do meu escritório de dinheiro para outras pessoas que eu não conhecesse. Mas você lembra de ele ter ido com alguém lá, o Altair, com mais alguém, distribuir dinheiro? Eu lembro uma vez que ele foi com o Priante, Quem que era? um deputado federal do PMDB do Então, Pará. vamos só voltar aqui rapidinho, então, para registrar, para a gente não perder. Então vamos lá. Então você mencionou que buscar o dinheiro para a Cunha era Altair, mas eu também usava. Que sobre o pagamento ser no seu, ou não no seu escritório. O Cunha alugou. Ele Que falou o quê? Cunha Que alugou o um flat Cunha na mesma alugava, rua. que Cunha alugava. Que eu pedi para ele, que eu achei que estava muito movimento dentro do meu escritório, Que- então eu que- solicitei para ele. Então peraí. Então que o depoente achou que havia muito movimento. De pessoas dentro do meu escritório. Acredito. Não. E por isso pediu a Cunha Que realizasse os repasses em outro lugar. que foi daí que surgiu a ideia. De alugar um flat na mesma rua do meu escritório. Clarion, né? Não sei se é Clarion. Hotel. Eles falam qual hotel? Clarion. De Tinha uma Cunha época alugar que ele alugou flat. também um na João Cachoeira, mas esse aí eu já nem lembro o nome. No Ele hotel tinha essa quê? estratégia. Hotel- Clarion. Ele tinha essa estratégia. Qual a estratégia? Ó, o Lúcio não quer mais que deixe dinheiro lá. Também não queria dormir com o dinheiro no meu escritório. Então eu falava para ele, ó, manda o Altair passar aqui que está disponível o dinheiro. Passava uma mensagem para ele. Aí ele recebia a mensagem, o Altair ia lá, retirava o dinheiro e levava pro Você hotel. sabe como é que o Altair ia? De carro? Pra São Paulo? Não, via de avião. Como é que ele levava o dinheiro? Depende para onde ele ia. Às vezes ele já distribuía lá em São Paulo. Às vezes ele já distribui em São Lá Paulo dentro do mesmo. flat mesmo. Então, Você o Cunha chegou conhece de até- alguém? Pra quem distribui em São Paulo, assim, especificamente, você lembra de alguém? Por exemplo, eu lembro que na época da campanha do Chalita ele distribuiu o dinheiro pro Chalita. Ele chegou a alugar outro flat, só. Isso não é importante, não, cara. Ele tem vários endereços durante todo o período. Não tem, eu sei que de 2, mas deve ter tido mais, Outros entendeu? flats, tá? O deputado que E outra coisa que você falou uma importante é o vez seguinte, é que foi acompanhado até o texto. Então, Que uma vez o Altair foi com o Priante, que é primo do Jader Barbalho no meu escritório, para buscar dinheiro. Ele até me apresentou o Priante. Qual o primeiro nome dele, sabe?
E Uma ele é vez- Deputado pelo Pará. Que uma vez Deputado ele federal. foi a seu escritório com quem? deputado federal. Com Deputado Brilhante. federal, Brilhante, Com o deputado federal pelo Estado do Pará. brilhante, assim? Brilhante. Sim. Aqui, ó. É brilhante. Brilhante, Priante. é isso? José É, brilhante. Enfim. Primo, parente do senador Jorge Eu Lacerda. nem precisa pôr que é parente. Foi pro Jader o dinheiro, tô com brilhante. Tá, entendi. Mas Foi ele é buscar a deputado propina. federal pelo Pará. Foi buscar a propina. É PMDB, né? PMDB. PMDB do Pará, né? Você lembra o valor que ele sacou? Não. Tá. E mais alguém que você lembra ou que foi lá ou que distribuiu em São Paulo? Que foi lá no meu escritório pegar dinheiro. Ou então que você sabe que Eu lá lembro ele já que distribuiu foi, em São por Paulo. exemplo, o Vou deputado lembrar. Manuel Júnior. Foi lá. Ah, o deputado, então vou botar os que foram lá. Foi Que no agora teu acho que escritório. virou. Tá até nas minhas planilhas, tá ele. Tem repasse pra ele nas tuas planilhas. Tem. O rapaz que é assessor do Antônio Andrade, que era assessor do. Que era advogado do PMDB de Minas, depois virou vice-presidente, diretor da CEMIG, ou vice-presidente da CEMIG, Quem? Ele vai falar. que foi o braço direito do Antônio Andrade. Acho que é Mauro Silva. Tá citado aí o nome dele nos meus anexos. Que o braço direito de quem? O ex-ministro da Agricultura, Antônio Andrade, também foi lá sacar dinheiro. Mauro alguma coisa, não sei. Alguém ligado ao deputado Mauro Lopes também foi. Então, o nome de quem que é? De nome? Manuel, não sei se é Mauro ou Manuel Lopes. É mal. Mauro Não, Lopes. não, mas esse que é o braço direito. É Mauro. Mauro alguma coisa. É assessor do. Mauro Eu Lopes? tenho aqui, peraí. Qual que é o nome? Acho que as doutoras podem procurar enquanto você a gente continua aqui. Isso. Eu tenho anotado no caderno. Sobre as partes dos valores destinados ao Henrique Eduardo Alves. Mas calma aí, cara. Você tem coisa lá? Não acabou ainda não. Tá, então diz. Essa parte. Oi, pode falar que eu. Não, Deixa mais eu alguém procurar foi no aqui. escritório? Aí bota assim, foi no escritório, bota só os nomes. Eu falei o Manuel Ah, Júnior, Foi primeiro dia. falei o Priante, falei. O João, alguma coisa aqui. Vai estar propina em seu Não. escritório. Manuel, Mauro Lopes. Acho que é Mauro Lopes, que é deputado por Minas Gerais. E o Manuel também. Manuel também? Não, Manuel é o primeiro, Manuel Júnior já foi, da Paraíba. É. Mauro Lopes. Quem mais foi buscar lá? Que eu me lembre. E todos eles iam, na verdade, meio que na conta do Cunha, é isso? Iam com uma senha O Cunha o Cunha tinha esse controle? e Qual que era a senha? tinha uma senha que eu passava pro Eduardo, combinava com ele uma senha. Ele que passava, né? Não, eu passava para ele, ou ele passava para mim a senha, e aí a pessoa ia lá e retirava o dinheiro. Aí eu acabei com isso aí, eu acabei com esse negócio. Foi também uma vez foi o assessor esse deputado Sérgio Sérgio Souza? Souza. PMDB também, né? Esse aí foi pegar dinheiro por conta da CPI dos fundos. Hum. Esse aí não foi a mando do Eduardo Cunha. Foi a mãe de quem? Foi por conta de um acerto que eu fiz com ele e com. Tá no anexo próprio, né? Tá em anexo Isso, próprio, tá. exatamente. E Cunha e o depoente acertavam uma senha. Passava uma senha, um código. Ó, vai passar aí fulano de tal, senha abacaxi, você dá tantos mil reais. Tá bom. Deveria ser. Tá, dinheiro. Seu escritório. Isso. Matheus Moura é o assessor do Antônio Andrade. Desculpa.
Do Antônio Andrade? Matheus Moura. Também foi até o teu escritório. Matheus Moura? É Mauro Lopes, o nome do Nome de quem? deputado de Minas que também Foi? foi. Foi ou mandou alguém lá, né? São esses. No caso do. Deputado Mauro Lopes, tá? No caso do Matheus Moura, ele foi pessoalmente pegar o dinheiro que era do Antônio Andrade. Quem foi pessoalmente? O Matheus Moura. Então, aí o Matheus que foi, né? Foi ele mesmo pessoalmente. Eu tive com ele dentro da minha sala. Certo. Isso tudo eram pessoas do Cunha, assim, que Cunha... Eram pessoas que o Eduardo tinha relacionamento. Tirava do percentual dele. Tirava do dinheiro dele. Na verdade, se você perguntar pra mim se eu acho que o Eduardo Cunha... o senhor pode pensar... Cada um pode ter seu pensamento. Eu acho que tudo que o Eduardo Cunha ganhou, ele torrou em política. Investiu, né? Torrou. Porque agora não sobrou nada para ele de política. Não, mas ele não tinha previsto esse futuro. Não. Na verdade, ele estava investindo. Não, estava investindo. Mas não Exatamente. cabe a gente fazer essa consideração aqui. Vamos continuar. Porque tem essas duas perspectivas, né? Vendo agora parece que ele torrou, mas pode ser um investimento para ganhar mais lá. Não, sem dúvida nenhuma, foi investimento. Eu não conheci ninguém que investiu em política nos últimos anos que nem... Investiu no mau sentido, né? Ele acabou torrando em política, mas como investimento. Não, você não investiu não, cara. Não? Não. No total, que investiu tanto dinheiro quanto ele em política nos últimos tempos para ter poder, entendeu? De indicar cargo, não sei o quê. Certo. Deixa eu só colocar. Vamos carregar aqui, ó. Vou carregar, depois segue para mim, ó. Vou carregar aqui. Certo. Sobre o Eduardo Cunha. Henrique Eduardo Alves. Os valores que eram destinados a ele, eles eram tratados por quem? Diretamente pelo próprio Henrique Eduardo Alves ou por Cunha? Ou por terceiro, no caso? Não. O Eduardo Cunha tratava e normalmente o caixa era concentrado, para você entender, o caixa era concentrado com o Eduardo Cunha. Ele que sabia o que ia fazer do dinheiro dele. Mas havia algumas exceções que eu conhecia a pessoa que ia buscar retirar o dinheiro no meu escritório e a quem essa pessoa era ligada. Por exemplo, quando era uma pessoa que tinha o nome de Norton ou Wellington, eu sabia que eram funcionários do gabinete do Henrique Eduardo Alves, então que esse dinheiro estava indo para o Henrique Eduardo Alves. Ou até porque o Eduardo me falava, vou mandar o Norton aí porque o Henrique está precisando de dinheiro. E aí eu entregava o dinheiro e sabia que o dinheiro era para ele. No caso do Henrique, eu não tinha problema nenhum em receber os funcionários dele dentro do meu escritório. Assim como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado que o Eduardo Cunha capitaneava em todos esses esquemas que ele tinha, ele dava um percentual também para o Michel Temer. Eu nunca cheguei a entregar, mas o Altair deve ter entregado assim, antes de chegar no algumas vezes. Mas sobre esse ponto do tema, antes de chegar nele, só para deixar claro, o Wellington ou Norton eram vinculados ao Henrique Eduardo Alves. Foram lá buscar recursos no seu escritório. Foram. Você entregou só... Foram buscar, eu entreguei aqui em Brasília. Eu sabia também que... E em Natal uma vez eu também entreguei. Você sabia também que... Eu fui no meu avião. Foi no seu avião isso? Foi. Isso aí. E você foi com alguma... Foi com a sua esposa? Não. Eu fui uma vez com a minha esposa e outra vez eu emprestei o meu avião pro Wellington ir com o dinheiro. Entendeu? Eu falei, olha, pega o meu avião e vai. Mas você foi uma vez com a sua esposa? Fui. Você sabia que Michel, você mencionou que sabia que Michel Temer também recebia propina, por quê? Porque o que acontecia?
O Altair às vezes comentava. O que ele comentava? Que tinha que entregar um dinheiro pro Michel. O escritório do Michel é atrás do meu escritório, entendeu? Comentar porque tinha que entregar Na Pan-Americana, né? Não. dinheiro. Outros Na Pedroso Alvarenga. Ele tem um escritório que é no edifício Geneve e o meu escritório é no Office Tower Itaim. Então, o lugar onde era localizado o meu escritório era um lugar muito bom para o Eduardo. Que era próximo ao escritório do Zé Yunes, que era uma das pessoas que às vezes arrecadava dinheiro. Que isso tinha que pegar fazia dinheiro pro Michel sentido Temer. porque o escritório do Temer Era atrás do meu escritório. O prédio do escritório dele era atrás do meu escritório. Qual era o nome do prédio? Edifício Geneve, na Pedroso Alvarenga. ou seja, sendo ubicado. Sendo próximo, o risco era pequeno. O cara saía com a mala e andando meia quadra já estava no escritório dele, entendeu? Não tinha problema nenhum. E você sabe quem recebia lá? O nome de algum Não. funcionário? Não sei. Sendo próximos os escritórios, o risco era pequeno. Michel Temer era escritório atrás, tá? Só uma coisa aqui que escritório de Temer, calma aí. Ficava onde? Atrás do meu Vai escritório. ficar no edifício o quê? Geneve. Não sei se é Geneve ou Lugano, um dos dois nomes. Geneve ou Lugano. Na rua Pedroso Alvarenga. Coincidência, né? Esses nomes. E o meu chamava Office Tower Itaim, na rua Jerônimo da Veiga. Isso dava, então, questão de quantos metros, mais ou menos? 100 metros. Era o meu prédio ficava no final da quadra, era virar à direita na João Cachoeira, virar a primeira Qual edifício direita, que era o seu? Office Tower Itaim. Virar à direita É conhecido esse edifício. na Pedroso Alvarenga. Qual era a rua mesmo lá? Jerônimo Dois da Veiga, prédios estavam no 45. prédio dele, entendeu? Entendi. É verdade, não. E Jerônimo da Veiga, o É, número 45 o meu. É verdade. E se eu não me engano, o prédio dele era o contrário do meu, era 54. Certo. E ficava que a distância. É 100 metros. Eita, velho. A distância dos escritórios. Era cerca de 100 metros. Você falou que o seu escritório também ficava próximo do escritório do Do Yunis também ficava Zé Yunis? próximo. Que é outro lugar onde pelo que eu sei, o Eduardo mandava entregar dinheiro pro Michel. Sabe que Cunha também mandava. Também Mandou Altair. Sei pelo Altair que também mandou Altair entregar propina. Propina a Temer no escritório do Yunis. por meio do escritório. José Yunis. E você também foi lá no escritório do Yunis alguma vez? Fui uma vez. Mas isso está num anexo mais na frente, um anexo próprio. Né?
Então, o Cunha, ele mencionou que Deixa. o Temer tinha esse escritório próximo, Não, isso tinha aí eu alguma sabia. utilidade. Não, isso aí eu sabia. Não. Ele comprou um escritório que, por coincidência, era próximo ao meu. Mas essa coincidência se tornou uma vantagem. Essa foi coincidência mesmo? Foi, porque, se eu não me engano, ele comprou esse escritório bem depois que eu já estava no meu, entendeu? Que eu estou no meu prédio, eu estava no meu prédio, porque eu saí de lá desde o ano 2000. E ele, possivelmente ele comprou esse escritório uns 10 anos depois de eu estar no meu prédio. Por quê? Porque eu vi na imprensa que ele pôs esse escritório no nome do filho dele. O filho dele tem 6, 7 anos, alguma coisa assim. Então eu já devia estar 10 anos, 12 anos no meu endereço, e aí ele comprou um prédio aqui atrás. Por que Temer não buscava a propina diretamente no seu escritório? Você fazia via Cunha? Pela relação de confiança com Cunha? Tinha receio, né? De se expor. Não sabia onde ia buscar, quem era a pessoa. O Cunha em algum momento já disse, olha, eu vou pegar esse meu aqui e vai pro Temer. Ele chegava a falar sobre a divisão com o Temer? Falava que o Temer participava, não sabia disso aí abertamente. Então ele falava. Certo. Que Cunha... também recebia propina e conhecia todo o esquema criminoso, é isso? Que quem? Ele conheceu o esquema, que ele recebia propina e conhecia o esquema criminoso. Quem é esse? O Temer. Ele chama Temer. Que o Temer sabia que o Cunha... Você falou que... Esquema criminoso, eu não sei até que profundidade Eu gosto do jeito que ele falou. ele entende, Tá. ele sabe, Então, que Cunha falava depois, abertamente, Michel Temer também recebia propina, é isso? tinha conhecimento dos fatos, pronto. Recebia propina e tinha conhecimento dos fatos. Certo. O Eduardo às vezes chegava para ele e falava, pô, precisamos fazer esse favor aqui para não sei o quê, e em troca disso vai ter uma doação, vai ter não sei o quê. Debita a parte do... Que às vezes que era considerado no passado, isso aí era considerado que deu dinheiro para campanha, mas hoje nós sabemos que isso aí não é dinheiro para campanha, que isso aí é propina, tem um nome específico, propina. Uhum. É a troca do teu poder, prestígio político, influência política, em troca de uma doação para campanha. Então, como é que a gente o coloca? cara transveste isso aí de doação, é propina. Como é Não que tem outro nome, propina. Não, a parte anterior. Que foi a palavra diretamente, abertamente, instantaneamente. Tá certo. Sim. Sobre esse pagamento de propina para o Temer. Esse pagamento de propina para o Temer. O senhor mencionou já que era via Altair, não é isso? Vou te dar um exemplo para você saber como é que eu tenho certeza que o Michel Temer sabia que o dinheiro era de propina. Uhum. Por exemplo, eu concedi no ano de 2009 um empréstimo para a CIB Energia, Uhum. do Grupo Bertin, de 290 milhões de reais. Que ano? 2009. No ano de 2010, eu fiz uma reunião do Eduardo Cunha, junto com o Natalino Bertin e o deputado Cândido Vacareza, no Hotel Sheraton Monfarrege, em São Paulo. Isso está no anexo próprio, né? Tem. Mas eu estou só antecipando. Certo. Foi definido nessa reunião, como o Natalino achou que o Eduardo foi uma pessoa muito proativa, que ajudou ele sem nunca ter recebido nada, não sei o que, apesar de ter feito a operação para ele, recebido propina pela operação, destinou um dinheiro, um valor X de campanha, para quem? Para o Eduardo gastar. Como é que o Eduardo gasta esse dinheiro? Dinheiro não, propina. Gasta, dando dinheiro para o Cândido Vacareza, para ele e para o Michel Temer. Uhum. Como é que você sabe disso? Porque eu estava na reunião, Você estava na reunião. foram apreendidas anotações na agenda do Natalino Bertin e no meu caderno tem as cobranças constantes do Eduardo Cunha me ligando e falando, confirma se foi feita a doação para o MT, que é Michel Temer.
Confirma se foi feita a doação por Vacareza, que é o Vacareza. Confirma se foi feita a doação por mim. E eu ficava em cima do Natalino. Ligar Natalino para ver negócio MT, ligar Natalino para ver não sei o quê. Então tá, tudo isso aí tá comprovado num caderno meu que foi apreendido pela Polícia Federal. Um caderno meu que não é de agora, é de 7 anos atrás. Então não tenho como não tenho como chegar aqui e falar que eu tô inventando uma história ou que eu tô escrevendo um negócio para para comprometer o presidente e para ter minha delação homologada. É impossível ele falar isso aí. Ah, não, é mentira dele. Não, não é mentira. Primeiro que é o seguinte, a agenda do Natalino foi apreendida. Ela não foi dada espontaneamente. E o meu caderno foi apreendido também. Ou seja, a anotação que está lá, se fizer uma perícia, vai estar constando que essa anotação é de 7 anos atrás. E cruza com os recebimentos. E cruza com os recebimentos da campanha, porque foi dinheiro que foi dado oficial. Então, só para tentar traduzir o que você colocou, sem querer antecipar aquilo que vai ser o anexo próprio, eu vou consignar o seguinte: o senhor já esclareceu que doações eleitorais eram utilizadas como meio de propina. como meio de propina. Com o conhecimento do presidente. Tá, Você acha que o Natalino Bertin ia dar dinheiro pro Michel Temer porque acha que o Michel Temer é bonito? Calma aí. Aí vamos... Tá, então que o senhor esclareceu isso já, né? E que, por exemplo, no caso que envolve a Bertin e a Nova CIB, que é objeto de anexo próprio... Mas eu botaria isso como exemplo que ele deu. Eu falei assim, ó. Tem certeza que ele falou assim, tem certeza Que Michel Não, vamos teve. considerar que ele recebia. E uma prova disso, ele vai dar um exemplo. Aí, Tá. que o exemplo Tá, que já está do ok. fato que já está em anexo próprio. Pode até fazer a remissão lá, o anexo. O anexo não está com os detalhes sobre. Não, então pode Tenho pular aí. certeza. Não, o anexo tá com detalhes. tá com os detalhes. Esse da agenda do Tá. MT. Tá com Tá. detalhes. As fotos. Que tem certeza que Michel Temer tinha... Conhecimento e recebeu propina. Recebia parte da... Recebia. Que com as situações eram utilizadas como meio de propina. Que, por exemplo, no caso que envolve que é objeto de anexo próprio, que é objeto de anexo Pode dizer, próprio, parte do valor a parte da propina foi paga em doações eleitorais, não é isso? Nesse caso, Nova CIB? A Michel Não. Temer. Parte das Não, a propina da Nova CIP foi paga. E parte dela Esquece. foi... Ele pagou a propina da operação. Certo. Aí ele chegou e falou o seguinte: agora, como você fez aquela operação para mim, eu fiquei muito contente, eu vou te dar mais dinheiro para você me fazer mais favor, e esse dinheiro você vai direcionar do jeito que você quiser. E o dinheiro foi direcionado que jeito? Isso foi Natalino que fez, Natalino Bertini. O Natalino e o Eduardo. E o Natalino dispôs um limite para o Eduardo, e o Eduardo utilizou o limite do jeito que ele quis. E dentre os contemplados pelo dinheiro que o Natalino, pela linha de crédito que o Natalino dispôs para o Eduardo, estava o Michel Temer. Então, decidiu pagar valores para Michel Temer na forma de doação de campanha. É, exatamente. A gente decidiu pagar pro Cunha e o Cunha que fez essa destinação. Mas ele queria destinar específico para Michel Temer também. Definiu especificamente. Definiu. Quem? O Natalino. Não. O Eduardo que definiu. Ah, tá. Decidiu O pagar. Natalino fez isso porque ele estava feliz com o Cunha. Ah, com Cunha. Quem tinha credibilidade era o Eduardo, não o Michel. E quem que te ligava cobrando era o Cunha, né? O Cunha que me ligava porque Cadê o do MT? Ele falou, cadê o do Michel? Cadê o não sei de quem? Não entrou ainda, não pagou Vacareza, não sei o quê. Porque eu estava em contato toda hora com o Natalino, então para mim era fácil chegar e perguntar: Natalino, ó, estão me cobrando a doação aqui, pô, você fez, não sei. Por onde foi feita a doação? Para poder localizar dentro da conta, porque normalmente doava para o PMDB Nacional. Quem era a empresa doadora? O Grupo Bertin tinha 70 empresas, 70 CNPJs, entendeu? Tinha usina Narviraí, usina não sei o que, usina não sei o que. Então, uma dessas empresas é que tinha doado. E aí, essa doação foi oficial. Manter o né? relacionamento.
Eu não sei se foi 100% oficial ou se teve um pedaço de caixa 2. Não sei se ele fez. A oficial eu tenho certeza. Para garantir novos Agora eu não sei se o limite que ele atribuiu foi só aquele que está lançado como oficial ou se teve mais alguma coisa que Acabou indo pra os caixa dois. quais Acabou indo via caixa dois. direcionou para... Não, vamos ver se está correto. Ó. Que, por exemplo, no caso que envolve Bertin Nova Civic, que é objeto de anexo próprio, Natalino Bertin pagou valores extras para garantir novos negócios favoráveis à Cunha, os quais direcionou para Michel Temer na forma de doação de campanha. É isso? Isso. Só cuidado que parece. Né? Que nesse caso... Essa Cunha bota aqui, ó. Pagou valores extras a Cunha. Só fica parecendo que para garantir negócios favoráveis à Cunha. Né? Isso. O Eduardo usava muito desse expediente. Faz Cunha. Ah, não, isso faz um tiro. Bota o ponto aqui. Que a Cunha direcionou parte desses valores. Então tem que botar um Chegou quê? esse hoje? Cunha direcionou. Parte Já? parte dessa propina. O motorista não está aí hoje? Na forma de doação de campanha. Ele tá aqui. Isso. Mas ele já É que nesse caso... Peraí. Onde é que está? Tá salvando aí? Tô. Vamos lá. Nesse mesmo caso, eu vou depois ler tudo para ver se é isso mesmo. Nesse mesmo caso, Cunha pediu ao depoente, cobrou ao depoente, ele pediu para monitorar as doações, é isso? Pediu para me monitorar quem eram as empresas que estavam doando, para ele poder confirmar com o financeiro central do PMDB que o dinheiro tinha entrado e aí alocar o recurso do jeito que tinha que ser alocado. Falando de recursos, inclusive para Michel Temer ou para Michel Temer? Hã? Ele pediu para o senhor monitorar quais empresas estavam doando recursos para Michel Temer? Para o Michel Temer, para ele O Vacareza. e para o Vacareza. Deputado Vacareza e para Michel Temer, a fim de fazer o quê? A fim de Confirmar confirmar o crédito o crédito junto junto à tesouraria do PMDB nacional. Entendi. Então, só para ficar claro, então o senhor tem certeza que Michel Temer tinha conhecimento e recebia parte da propina, que, como já esclareceu, doações eleitorais eram utilizadas como meio de propina, que, por exemplo, no caso que envolve a Bertin Nova Civic, que é objeto de anexo próprio, Natalino Bertin pagou valores extras à Cunha para garantir novos negócios favoráveis, que Cunha direcionou parte dessa propina para Michel Temer na forma de doações de campanha, que nesse mesmo caso Cunha pediu ao depoente para monitorar quais empresas estavam doando recursos para Michel Temer, para o deputado Vacareza, para Eduardo Cunha. Michel Temer, Vacareza e Eduardo Cunha. E para si próprio, né? Que é o Eduardo Cunha, né? Uhum. Que o senhor vai monitorar, pedir para o depoente fazer esse monitoramento. A fim de confirmar o crédito junto à Tesouraria Nacional do PMDB. Que é por isso... Aqui é a conclusão. Que é por isso... O depoente sabe que Michel Temer está envolvido em repasse do FGTS, no esquema de repasse, no esquema de investimentos, né? Que por isso eu sei Que está envolvido... que ele recebeu dinheiro que era vindo de boa vontade
oriunda de negócios que foram feitos na ilegalidade. Não, mas sobre o FGTS que a gente está falando aqui, então que ele recebe. Esse dinheiro não foi do FGTS. Não é, mas tá. Esse exemplo Mas o não é, Natalino em geral, doou, sim, em geral. doou o dinheiro Tá. porque ele teve o pleito dele no FGTS atendido. Não, tá bom. Aí por que o Eduardo Cunha, qual era o modus operandi do Eduardo Cunha? O que ele fazia? Ele dava esse dinheiro para o Michel. Por que eu posso chegar à conclusão que o Michel sabia do que estava acontecendo? Ao dar esse dinheiro para a campanha do Michel, ele se habilitava, quando mesmo eleito, a fazer o quê? Pleitear cargos. Com qual intuito? Gerar mais propina. Tá, a respeito, você pode também. Seria um exemplo também a questão da campanha de 2012, da questão do Xalita, é um caso parecido, talvez? Na campanha de 2012, a mesma coisa. Só que na campanha de 2012, o que aconteceu? O Eduardo não tinha interesse em indicar nenhum cargo para a Prefeitura de São Paulo. Ele fez a arrecadação. Não, mas estou falando na questão do Temer. Não, ele fez a arrecadação. Estou falando, o Eduardo Cunha fez a arrecadação para o Temer. E eu ajudei também o Eduardo a fazer essa arrecadação pro Xalita a pedido do Michel Temer, com o intuito não de conseguir nada no estado de São Paulo, mas de conseguir mais coisas no governo federal. No seu anexo menciona que conversou com o Cunha e teria dito que precisaria falar com o Michel para ligar para o Constantino, para o Henrique liberar o adiantamento, etc, etc. Foi isso mesmo? Como foi isso? O que aconteceu foi o seguinte... Isso até é um objeto de anexo próprio, mas só para exemplificar aqui, né? O que aconteceu foi o seguinte, a campanha do Xalita precisava de um dinheiro e o Henrique Constantino tinha um projeto para ser aprovado no FGTS. O projeto já tinha sido aprovado no ROP e estava indo para o REF. Isso é o depoimento que o senhor vai prestar depois. Está em outro anexo. ROP e REF. Mas eu só quero saber se o senhor teve essa conversa mesmo. Aí eu pedi para o Henrique Constantino, falei, precisava do adiantamento para que você desse um adiantamento para a campanha do Xalita. E ele falou, tudo bem, mas era bom o vice-presidente me ligar, né? Eu falei, tá bom. Aí eu peguei, passei uma mensagem pro Eduardo, falei, pede pro Michel ligar pro Henrique aí e agradecer a contribuição que ele tá dando pra campanha do Xalita. Não deu 10 minutos, o Michel ligou no telefone do Henrique e agradeceu. Entendi. E essa frase existe mesmo. Preciso falar pro Michel ligar pro Constantino. Para o Henrique Constantino, é isso mesmo? Falei assim, fala pro Michel ligar. E não, só pediu o para Henrique Cunha, Constantino. o senhor pediu a Cunha que falasse com o Michel para este ligar para Henrique Constantino, agradecendo a doação que ele ia fazer para o Xalita. Para garantir com que Henrique liberasse um adiantamento da propina do FGTS para financiar a campanha do Xalita. Aí nisso o Michel Temer ligou na hora para o Constantino, na frente do depoente. Outro exemplo? O Henrique Constantino estava na sua presença? Estava na minha sala. Estava no escritório da quando ele ligou, né? Até esclarecer aqui, porque fica dúvida, né? Então, na verdade, eu vou botar aqui que Constantino... Henrique Constantino, que tem um... Isso. Estava no escritório, né? Estava na frente do depoente. Em seu escritório, né? Assim como eu vi diversas vezes o Michel Temer ligar pro Eduardo Cunha para tratar de
Você ouviu o tema? Ah, tá. Ligar pro Eduardo Cunha e o Pra tratar Eduardo de Cunha quê? na minha frente para tratar de doação de campanha. Mas eu não posso falar se essa doação era lícita ou não lícita, mas tratar de verba, entendeu? Ó, precisa ver isso, precisa ver aquilo, precisa ver não sei o que, não sei o que lá, para tratar desse tipo de coisa. Outro exemplo. Então vamos lá, só um segundo. Que presenciou diversas vezes do Cunha ao telefone. Com o Michel Temer. Tratando de assuntos relativos a financiamento de campanha. Tratando de doações de campanha. É. Certo. Do mesmo jeito que eu vi que eu solicitei quando o Banco BVA estava para sofrer decretação de liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Calma aí. Da mesma forma, quando o Banco BVA estava o quê? Para sofrer liquidação extrajudicial por parte do Banco Central, os donos do Banco BVA, Ivo Lodo e José Augusto. Tá, então você também presenciou. Só um segundo. Também presenciou os acionistas, presidentes, acionistas, executivos? Os acionistas do Banco BVA. Executivos, talvez? Não, eles acionistas, os dois eram acionistas do banco. Os acionistas do banco. BVA Ivo Lodo e José Augusto, esqueci o nome dele. José Augusto dos Santos, não é isso? José Augusto dos Santos, Ferreira dos Santos. José Augusto. Tá, José Augusto, certo. Presenciou o quê? Fazendo o quê? Os dois? Os dois necessitando ter uma agenda com o Trombini, que era presidente do Banco Central. Sim. E não conseguindo ter essa agenda. Aí você presenciou o que exatamente? Eles ligando com quem? Não. Aí eu falei, peraí que eu vou ajudar vocês. Eu era amigo dos dois. Aí eu passei uma mensagem pro Eduardo. Falei, olha, o Ivo e o Augusto estão com um problema aqui, o banco vai quebrar. Precisa pedir pro Trombini receber eles. Está em anexo próprio, né? Acho que tá. Aí o que aconteceu? Eles ligavam pro Trombini e o Trombini não recebia. O Henrique Alves ligou também, não deu fato nenhum. Aí o Eduardo falou, peraí que eu vou resolver isso aqui agora. Aí ligou pro Michel Temer, o Michel ligou pro Trombini e o Trombini na mesma hora atendeu, não sei se foi o Ivo ou o José Augusto, e marcou uma audiência para os dois. E qual seria a contrapartida do BVA? Aí eu solicitei como contrapartida, falei, ó, se der certo o pleito que vocês estão pedindo, vocês vão fazer uma doação aí para a campanha do Chalita. Eu solicitei isso pro Ivo Lodo. Mas como o banco acabou indo para liquidação, então... E ele não pagou, né? Nem tinha o que pagar, não teve. Tá. Então, em suma, só resumindo, então, em suma, é possível dizer que Temer estava a par dos acertos, que quando o depoente solicitava com algum tipo de ação de Temer, este o fazia em sequência. É isso? Exatamente. Eu pedia pro Eduardo falar com o Temer e o Temer fazia o que o Eduardo solicitava. Tá. E houve realmente entrega de valores em espécie do senhor para Altair, homem de confiança do Cunha? Eu? Sim. Inúmeras vezes. E do Altair pro Temer, segundo o Altair, certo? Sim. Ou pro Yunis. O Altair mencionava expressamente
Ele dizia pro senhor que pegasse o dinheiro e entregava pro Cunha? Não, pro Temer. Pro Temer? Pro Cunha lá também, que o Altair era do Cunha. Recentemente não, mas num período mais atrás sim. Que Altair no período mais atrás, num período Durante um período. mais anterior, afirmou o depoente que pegou alguns valores, Que entregou alguns valores a Temer. que pegou valores, Com o Funaro Que e entregou. a entregou. pegou valores Entregou pra... e os entregou para o pessoal de Michel Temer. Eu É não isso? acredito que, até pelo Para o próprio- pessoal do Michel Temer ou para o Michel Temer ou para o pessoal? eu acho que posso falar. Ou nos escritórios de Temer? Nos escritórios, eu acho pouco provável que o presidente, o vice-presidente, o deputado à época, não sei o quê, pela própria característica, o jeito dele de ser, pegariam o dinheiro da mão do Altair. Teria que ser alguém dele. Eu acredito que ele teria um funcionário, um preposto dele que pegou uma secretária que ele autorizou O e foi lá INPE entregou. ou algum operador ou outro funcionário. Algum funcionário, representante, algum representante dele, mas que com certeza o Altair sabia que era ligado a ele. Mas a questão é, o que o Altair te dizia? Ele dizia que vou E entregar vou deixar esse dinheiro lá no tempo. lá no Temer, né? Não falava com Isso é quem. importante. Tá. Agora, Que o Eduardo deve com certeza em algum momento ter levado ele mesmo o dinheiro pro Temer, entendeu? mas aí, bom, essa é uma ilação, né? Altair dizia que foi entregar, nesses casos, Vou entregar esse dinheiro pro Temer. que vou ou fui? Vou, porque Vou ele tinha entregar. pego. Ou, às vezes ele podia. O Altair foi inúmeras vezes no meu escritório. O Altair ia semanalmente no meu escritório, quando ia 2 vezes por semana no meu escritório. Então, pode ser que ele já fui. O Eduardo não recebia dinheiro só de mim, ele recebia dinheiro da Odebrecht, da OAS, de todo mundo. Então, podia acontecer dele já ter ido e já deixado no escritório do Michel Temer, ou dele ter ido no meu escritório, recolhido o dinheiro e aí ter ido levar, mas que com certeza ele deixou recursos no escritório do Michel Temer ou no escritório de alguma pessoa a qual o Michel Temer solicitou. Por acaso, Então- você sabe o nome de alguém que trabalhava nesse escritório? Não. Michel Temer? Não, eu nunca nem fui no escritório do Michel Temer. Eu sei que ele tem um escritório ele tinha um escritório na Praça Pan-Americana, e aí depois ele começou a usar esse escritório no Itaim, porque às vezes eu cruzava com ele na hora do almoço. Eu ia comer muito no restaurante que ele ia almoçar, que é o Fredi. Às vezes eu cruzava com ele no mesmo restaurante. Normalmente ele estava sempre com o Zé Yunes. Então, no seu depoimento, o senhor tem, na verdade, isso no anexo próprio, né? Mas só para exemplificar também, outro exemplo seria aquela operação do LLX, do FGTS. A da LLX, Você não participou diretamente, é isso, eu né? não tive nenhuma participação. Mas o recurso que eu saiba foi pago todo para a campanha do PMDB, é isso? De qual ano? De qual campanha? 2014. E isso para a campanha nacional. Não sei como foi dividido. Tá. Não sei se foi dividido um pouco para o estado do Rio e o resto para nacional, não sei como foi dividido. Mas sob o controle também de Temer? De Cunha e Temer? Sob o controle do Cunha. Então, parte da propina foi para a campanha. De Cunha e Temer, você sabe se tinha? Ele deve ter avisado para o Temer que, desse dinheiro que está vindo do Ike aqui, eu vou destinar 100%. Foi o que ele falou, 100% do dinheiro eu vou destinar para a campanha do PMDB. Eu lembro até que tinha um problema do que a LLX não podia doar, porque ele era uma empresa Greenfield que não tinha... Que está aí no anexo, né? que não tinha Tinha faturamento. Tinha EBITDA. E aí, não é EBIT, é faturamento, né? Porque você não paga, a doação Não, não é em né? cima do lucro, é em cima do faturamento. A legislação proibia. E aí, eles arrumaram um jeito que parece que quem
doou foi a Odebrecht ou algum fornecedor da Odebrecht. O Eduardo Cunha falou isso para mim. Mas isso está no anexo próprio da LX, né? Uhum. A gente vai mencionar depois, tá? Perfeito. Doutoras, alguma pergunta? Sem pergunta. Doutor Cajado, alguma pergunta? Doutora Sara, por favor. Em relação aos valores que o senhor levou para Natal, para o Henrique Alves, foi entregue onde? No próprio hangar? Isso tem um anexo próprio, será? Tem um anexo próprio, mas eu posso falar para a senhora. Uma vez, um funcionário dele veio me encontrar no aeroporto. E aí eu fui com ele. Enquanto ele foi deixar num escritório que o Henrique tinha num lugar ali próximo, eu fiquei num bar para comer fiquei num restaurante comendo um negócio que eu não tinha almoçado. E outra vez eu me hospedei num hotel. E aí, quando eu cheguei no hotel, eu liguei. Primeiro cheguei, avisei o Henrique que eu tinha chegado, e depois ele mandou um funcionário dele até o hotel onde eu estava. Não, calma aí. Então, em resumo, esses valores eram entregues, se eu lembro, de duas formas, como era? Não, 3 formas eu lembro. 3 formas. Do Henrique Alves, 3 formas eu entreguei dinheiro para ele. Então, depois... 4 formas. Entreguei dinheiro diretamente na mão dele. Chegou a Propina entregar diretamente na mão do Henrique? de 4 Do Henrique formas. Alves, eu cheguei. Então, vamos lá. De 4 formas. Diretamente em mãos. Na frente do hotel. Em mãos do próprio... Na frente do hotel Tivoli Mofarrege de São Paulo. Do hotel o quê? Tivoli Mofarrege? É. Acho que é assim. Na Alameda Santos, em São Paulo. Mofarrege. M-O-F-A-R-R-E Mofarrege J. É. Bom, na frente do hotel em São Paulo, né? Na Alameda Santos. Tá, essa foi a primeira. A segunda, você falou que são 4 Segunda modalidade, para funcionários dele. No caso, você lembra o nome? Ou Norton ou Wellington. Você mencionou já, né? Certo. Aí, terceira forma. Cedendo meu avião para fazer o voo entre São Paulo e Natal para um funcionário dele dentro do avião. Com o funcionário dele dentro do avião? Eu não ia mandar o meu piloto e o copiloto com o dinheiro sozinho, né? Porque se desse algum problema ia sobrar para mim. Levando a propina. Então, aí qual é a quarta? E a quarta é eu levando no meu avião o dinheiro até Natal. E a quinta forma eu paguei algumas despesas dele. De aluguel de aeronave em campanha. Pagando despesas de campanha? De aeronaves, né? Despesas em geral, né? Não, de aeronave. É só aeronave, não teve outro tipo de despesa. Despesas de aeronaves. Para uso em campanha. Em campanha. Do Henrique Eduardo Alves ou de pessoas outras? Do Henrique e de outros. Mas especificamente estou falando do Henrique agora. Tá. Imagino que o senhor tenha falado desse algum outro anexo, mas só para checar, esse contato que o senhor tinha era direto, era sem intermediários. Com quem? Com o Henrique. Sim. Entregou até dinheiro, né? Tá. Só uma coisa aqui. Com o Henrique eu tinha uma relação de passar a mão no telefone, ligar e perguntar, tô precisando disso, não sei o que, faz isso pra mim, não sei o que, uma relação próxima.
chega como é que eu posso dizer? É minimamente próxima da relação que eu tinha com o Eduardo Cunha, mas era uma relação próxima. Aqui na verdade tá. Diferentemente da relação que tinha com o presidente Michel Temer, que foi. Tive com ele 3 vezes em que trocamos cumprimento, mas nunca tive diálogo, nada, não tinha nenhum tipo de convivência. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, dou por encerrada a oitiva.